The Mary Kay Way, o estilo de liderança de uma das maiores empreendedoras norte-americanas. Capítulo 10. As pessoas apoiam aquilo que ajudaram a criar. Um vice-presidente assistente de um dos nossos concorrentes certa vez me abordou em busca de um emprego. Estou num beco sem saída, Mary Kay, ele lamentou. Nossa empresa não está indo a lugar nenhum e eu não acho que eu tenho futuro lá. Depois de conversarmos um pouco, descobri qual era a verdadeira reclamação dele. A empresa estava no processo de reformulação da estratégia de marketing e ele não havia sido convidado para participar do comitê, que consistia, nas palavras dele, dos melhores da empresa. Agora, ele se opunha a cada mudança adotada. Ele explicou para mim detalhadamente cada item, explicando por que não podia apoiá-los. Mas as revisões na estratégia da empresa me pareciam sensatas. A única conclusão que eu podia chegar era esta: o verdadeiro problema foi que não pediram a ele para participar das mudanças. Se ele tivesse feito parte do comitê, acho que teria dado seu apoio. Ele era um jovem inteligente que provavelmente poderia ter feito uma contribuição de valor para a empresa, mas, em vez disso, sua apatia o impulsionava a querer sair do emprego. O ego de um bom homem foi ferido. Todos nós temos um ego e, goste ou não disso, todo líder precisa levar em conta que esse fato antes de tomar uma decisão envolvendo as pessoas que trabalham para ele. O ego também deve ser levado em conta quando as decisões envolvem aqueles que estão no topo da estrutura hierárquica numa empresa. Durante a crise de energia na década de 70, contaram-me sobre uma fábrica que tentava explorar maneiras de reduzir suas despesas. Quando chamaram a atenção do comitê responsável pelo orçamento para o fato de que todos os executivos estavam viajando de primeira classe, fizeram a sugestão de que, no futuro, somente as pessoas acima de determinado nível teriam esse luxo. O comitê consultou seus executivos e a reação deles foi bastante negativa. Eles achavam que essa prática poderia resultar num sistema de classes que divida a gerência entre executivos de primeira e segunda classe, os que têm direito e os que não têm. A eliminação do privilégio da primeira classe criaria um ressentimento naqueles para quem esse privilégio foi negado. Com base na conclusão de que o moral dos colaboradores seria prejudicado, a empresa continuou a deixar seus executivos viajarem de primeira classe e decidiram explorar outras soluções para reduzir os gastos. Mas a pesquisa também havia deixado bem claro para os executivos que era necessário reduzir os gastos da empresa. Sendo assim, muitos deram sugestões alternativas para reduzir os custos. E, de fato, essas sugestões, por fim, representaram uma economia muito maior para a empresa do que se ela tivesse eliminado o privilégio de viajar de primeira classe. Resistiam às mudanças, mesmo quando estamos infelizes com o modo antigo de fazer as coisas. Já vi gente reclamar de maneira contundente de um antigo sistema e mesmo assim ser veementemente contra qualquer sugestão de melhoria. Afinal, mudanças exigem que a pessoa haja de forma diferente, que se ajuste, que faça algo de um modo diferente. Para muitos, é mais fácil se adequar ao status quo. Quando são necessárias mudanças, o modo como você apresenta o seu caso pode fazer uma enorme diferença no tipo de reação que você terá. Ao envolver outras pessoas na decisão, ao ouvir o que elas têm a dizer, você não apenas evita ferir egos, como também aumenta a autoestima delas. Contudo, há uma desvantagem no envolvimento pessoal. Quanto mais pessoas são consultadas, maiores são as chances de que alguma informação confidencial vaze para fora da empresa. Aumentar o número de pessoas envolvidas nas decisões também leva mais tempo, então isso pode atrasar a implementação das mudanças. Apesar dos riscos, a troca é muito benéfica. O moral dos colaboradores aumenta. Acho tão importante envolver as pessoas nas coisas que as afetam diretamente que sempre decidi arriscar. Se você deseja o apoio total das pessoas que trabalham com você, precisa envolvê-las nas ações da empresa. Quanto mais cedo, melhor. As pessoas resistem naturalmente às mudanças. Trabalhei numa empresa cujo dono decidiu rever as comissões pagas ao gerente de vendas. Todos os folhetos e o material da empresa foram feitos com essas mudanças. Ele então planejou anunciar pessoalmente essas mudanças durante uma série de conferências regionais de vendas. Eu o acompanhei nessa primeira conferência e jamais me esquecerei dela. Para uma plateia de 50 gerentes de vendas, ele anunciou que a comissão de 2% que ganhavam anualmente em cima das vendas das suas respectivas unidades seria reduzido para 1%. No entanto,
No lugar dessa quantia, vocês receberão um lindo brinde para cada pessoa que recrutarem e treinarem, disse ele. E, com isso, ele levantou uma toalha branca que cobria alguns pequenos aparelhos eletrônicos, como despertadores e gravadores de fita. Vocês podem escolher qualquer um desses, continuou ele. E quanto mais vendedores treinarem para a empresa, maior será o valor dos brindes que vocês vão ganhar. Naquele momento, uma gerente de vendas ficou de pé e resolveu revidar com unhas e dentes. Ela estava completamente possessa. Como você ousa fazer isso? Ora, 2% já não bastava, mas cortar a nossa comissão pela metade e nos oferecer um brinde vagabundo para tentar apaziguar os ânimos é um insulto à nossa inteligência. E, com isso, ela saiu da sala. E todos os outros gerentes de vendas daquele estado saíram junto. Todos os 50. Num único golpe, o dono perdeu todos os seus colaboradores de vendas daquela região, que era a melhor do país. Nunca vi uma rejeição tão completa a uma mudança em toda a minha vida. A conferência começou numa sexta e o plano era de que duraria todo o fim de semana. Em vez disso, o dono voltou para o Texas na manhã de sábado. No fim da semana, ele encomendou novos folhetos, mantendo o valor anterior da comissão, que era 2%. Na segunda-feira, participamos da conferência seguinte como se nada tivesse acontecido. Mas os colaboradores de vendas daquela região tinham sumido e nenhum deles voltou atrás. Esse erro me ensinou uma lição muito valiosa sobre as mudanças, sobre o quanto as pessoas resistem a elas. As pessoas não gostam de desistir daquilo que já têm, mas há uma resistência mais básica quanto a qualquer tipo de ação. Resistir às mudanças simplesmente por serem novas e diferentes parece ser uma reação humana muito natural. Nós nos acomodamos muito facilmente e por isso a mudança exige um esforço consciente. O setor de clubes de livros e discos cresceu com base no fato de que a maioria das pessoas evita agir. Todos os meses, esses clubes enviam aos seus membros um cartão que deve ser devolvido se o membro não deseja fazer uma compra. Em outras palavras, eles precisam agir para não comprar. É a chamada opção negativa. É mais fácil comprar do que tomar a decisão de não comprar. Busco o apoio de todos os afetados. Um exemplo clássico do quanto as pessoas resistem às mudanças para melhor ocorreu quando revisamos a estrutura da força de vendas independente. Elevamos o status da líder de grupo, uma posição intermediária entre consultora de beleza independente e diretora de vendas independente, ao aumentar seu bônus. Além disso, depois de chegar a um determinado patamar em volume de vendas, ela tinha direito a usar um carro. Esse carro era de valor menor que os carros disponíveis para diretoras de vendas independente, mas tanto o carro quanto o novo status da líder seriam excelentes incentivos para as mulheres que estavam trabalhando naquele nível. Não havia dúvida de que as líderes de grupo aceitariam de bom grado essas novas medidas. Do mesmo modo, achávamos que teríamos uma reação positiva das diretoras de vendas independentes, já que as líderes das suas equipes ficariam motivadas para aumentar as vendas, e as diretoras de vendas independentes também lucram. Devo salientar que a empresa bancaria o aumento dos bônus e o reconhecimento com o cargo. Como é que alguém da área poderia não ficar em êxtase com essas mudanças? E, mesmo assim, houve resistência. Apresentamos esse novo programa de mudanças pela primeira vez em Dallas, mas, quando já estávamos repassando o plano para outras regiões do país, os boatos já tinham espalhado informações errôneas para as diretoras de vendas independentes. Elas acharam que, ao expandirmos a posição da líder de grupo, estávamos diminuindo o papel da diretora de vendas independente. Mas, assim que fizemos uma reunião com elas e esclarecemos o programa, elas os aceitaram de bom grado. As pessoas apoiam aquilo que ajudam a criar. Tenha isso em mente sempre que fizer uma proposta para mudar o status quo. Neste caso específico, trabalhamos bem próximas das diretoras nacionais de vendas independentes, mas não havíamos incluído as diretoras de vendas, que se sentiram ameaçadas pelas mudanças. Imagino que uma alternativa para anunciar mudanças tão importantes seria fazer dessas apresentações um evento ao vivo, via satélite, circuito fechado de TV, em auditórios pelo país afora. Na empresa, queremos que as pessoas deem ideias. Nós a encorajamos a pedir abertamente que façam sugestões. A participação delas é vital para o crescimento e saúde da empresa. Quanto mais pessoas têm permissão para participar de um novo projeto,
mais elas o apoiarão, e quanto mais forem excluídas, mais resistirão. Talvez a melhor maneira de apresentar as mudanças em uma empresa seja ter um pé bem firme nas coisas mais básicas e o outro em busca de melhores maneiras para otimizar as operações. Embora seja vital examinar as possíveis mudanças, na maioria dos casos é preciso ater-se ao básico. Na nossa empresa, desenvolvemos vários itens cosméticos complementares, como blush e delineador para os lábios nas cores e tons da moda. Mas sempre nos lembramos de que o nosso forte é o cuidados com a pele. Por mais que toda empresa precise ser inovadora, nenhuma empresa ousa deixar seus princípios básicos ruírem em tentativas apressadas de mudar. De fato, nos últimos 20 anos, a American nunca fez grandes mudanças em seu plano de marketing. Embora as empresas concorrentes ofereçam ao consumidor milhares de produtos, sempre tentamos limitar o número de produtos que vendemos para que a força de vendas independente possa conhecer a fundo cada item. A nossa meta é apoiar a força de vendas independente com produtos que são competitivos, atuais e relevantes para um mercado em constante mudança. Para isso, nossas equipes de pesquisas e desenvolvimento concentram-se em identificar tecnologias que possam ser utilizadas para criar produtos novos, únicos e estimulantes, ou produtos que tragam benefícios. Escolhemos as melhores dessas tecnologias e então as utilizamos para refinar e aprimorar nossos produtos existentes. Ou, caso seja mais adequado, para criar um produto totalmente diferente. Mantemos a linha de produtos o mais simples possível, quer um produto existente seja aprimorado, quer um produto completamente novo seja criado. A nossa meta é explicar o produto e seus benefícios de uma maneira que a força de vendas independente possa entender facilmente. Isso faz com que elas tenham confiança no produto e se sintam confortáveis explicando seus benefícios para os clientes. Quando introduzimos um novo produto, muitas vezes ouvimos as sugestões da força de vendas independente, com centenas de milhares de consultoras de beleza que usam e vendem os produtos da Mary Kay, sempre há ideias. Toda semana, a equipe de marketing examina inúmeras ideias. Depois, a equipe pede a opinião de diversos membros da força de vendas independente. Com essa opinião, eles apresentam conceitos aos novos departamentos, inclusive de pesquisa e desenvolvimento, de manufatura e legal. O objetivo é envolver o maior número possível de pessoas. Uma ideia que passou por esse processo envolvia uma modificação da nossa base. A pesquisa na área de cosméticos há muito reconhece que esse produto é o que mais detém a lealdade das consumidoras. Assim, uma resistência à mudança, seja por parte das consultoras de beleza independente ou das clientes, poderia ter um impacto significativo na nossa posição no mercado. 7.000 indivíduos da Força de Vendas Independente participaram diretamente dos testes e da avaliação da mudança proposta. Quando as pessoas participam a esse ponto, o projeto se torna delas. Quando o projeto é delas, a recepção é muito melhor do que se estivéssemos simplesmente apresentando a elas um novo produto e dito: tomem, vão e vender isso aqui. Há empresas demais que fazem exatamente isso. E não funciona. Há diversos líderes que dizem a seus colaboradores: é isso que queremos que vocês vendam. Nós nos encarregaremos do resto. Por mais viáveis que sejam as propostas, tal atitude gera resistência. As pessoas querem sentir que contribuíram para as coisas que afetam suas vidas. Quando não contribuem, elas se sentem enganadas e manipuladas. Isso faz lembrar a reação inicial de um marido cuja esposa chega em casa e anuncia que investiu as economias da família no mercado de ações. É possível que ele não aceite a validade dessa decisão, já que não foi consultado. Uma mulher poderia reagir de maneira semelhante se seu marido fizesse uma surpresa dizendo que aceitou um convite para que passassem as férias de verão com os amigos. Se ela tivesse sido consultada, poderia ter adorado a ideia, mas, como ele decidiu sozinho, ela oferecerá resistência. Frequentemente, implementamos ideias que surgem depois de consultarmos nossos colaboradores. Lembro-me de um caso assim, que na verdade começou com um problema pessoal. Eu tinha uma colaboradora no escritório que costumava chegar alguns minutos atrasada para o trabalho. Ela era uma excelente profissional, mas em um ano esses minutos eram um tempo valioso que foi perdido. Por mais que eu lhe pedisse para chegar na hora certa, ela continuava a chegar atrasada. Finalmente precisei insistir, dando a entender claramente que seu emprego estava em jogo.
Mary Kay, eu não consigo chegar ao trabalho às 8h30, ela explicou. Tenho 4 filhos e preciso acordar todo mundo, dar o café da manhã e levar para a escola. E o mais velho só sai de casa às 8h30. Discutimos o problema e eu a perguntei se ela tinha alguma sugestão. Se eu pudesse chegar às 10 todo dia e trabalhar até às 18, assim eu poderia levar meus filhos à escola e não teria que vir correndo para o trabalho, disse ela. Isso foi bem antes de as pessoas aceitarem horários flexíveis de trabalho e achei uma ideia muito criativa e pudemos aceitar, porque a empresa era pequena. Tínhamos um problema real e eu a encorajei a participar do processo de achar uma solução. Se eu tivesse simplesmente anunciado uma mudança no seu horário de trabalho, ela provavelmente não gostaria da ideia e seu desempenho poderia sofrer com isso. Em vez disso, ela apoiou a mudança e nunca mais teve problema com atraso. Busque apoio dos colaboradores em cargos altos e baixos. Os bons líderes também devem buscar o apoio das pessoas em cargos mais altos, assim como uma gerente pode perguntar a seus colaboradores: o que vocês acham? O que vocês querem? Ela também deve buscar a opinião dos gerentes em cargos acima do seu. Por exemplo, ela pode dizer à sua chefe: preciso da sua ajuda. Você está há tanto tempo nesse trabalho e a sua opinião seria de grande valor para mim. É incrível quanto as pessoas são prestativas quando pedimos a elas seus conselhos e o quanto seus conselhos podem ser relevantes. Durante todo o período de carreira, os líderes devem continuar a pedir o conselho de seus mentores. O que você acha disso? Ou, fizemos exatamente como você sugeriu e está funcionando direito, mas temos outro problema e gostaríamos da sua ajuda. É difícil alguém recusar ajuda quando damos a essa pessoa a oportunidade de oferecer sugestões desde o começo de uma ideia até ela se tornar realidade. No entanto, uma advertência: se você pedir a sugestão do seu gerente, mas não segui-la, comunique os motivos da sua decisão e mais uma vez convide-o a participar. Quando digo que todo mundo gosta de se sentir incluído em novos projetos, também estou falando de mim. Certa vez, durante uma reunião, anunciaram que estavam considerando uma mudança para os nossos produtos. Enquanto a pessoa de marketing explicava a mudança, fiquei sentada ali me sentindo uma idiota, já que não tinha nenhum conhecimento daquilo. Na pausa seguinte, abordei a colaboradora e perguntei: por que ninguém me falou sobre isso? Essa é a primeira vez que eu ouvi falar da mudança proposta. Nós te consultamos, Mary Kay. Eu mencionei a mudança há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio? Eu respondi. Não tenho a menor lembrança disso. Desculpe, ela disse, mas é que você estava muito ocupada na época, então eu não te consultei novamente depois daquele encontro. Embora ela tivesse boas intenções, minha reação imediata foi bancar o advogado do diabo e citar todos os motivos por que a ideia não funcionaria. Percebi que estava apresentando resistência à ideia. E por que estava reagindo dessa maneira? Porque eu também apoio aquilo que ajudo a criar, assim como todo mundo. As mulheres e as mudanças. As pessoas às vezes comentam que, já que a nossa força de vendas independente consiste basicamente de mulheres, certamente apresentamos uma resistência maior às mudanças do que as outras empresas. Penso que é extremamente injusto supor que as mulheres sejam mais resistentes às mudanças do que os homens. Na verdade, acredito que o oposto seja verdadeiro. Hoje em dia, quando uma mulher chega à meia-idade e seus filhos já saíram de casa, ela muitas vezes se sente disposta a fazer uma grande mudança em sua vida. Ela pode sentir que já desempenhou um papel tradicional de mãe de família e começa a pensar em outra carreira. Em termos criativos, ela está numa fase em ascensão, enquanto que nessa mesma idade, um homem tipicamente chegou a um estágio em que está em decadência. Muitas vezes ele se sente mais inseguro e a própria ideia de uma mudança radical na carreira o deixa aterrorizado. Em vez disso, ele talvez se sinta mais inclinado a ficar onde está, concentrando-se na aposentadoria. Contudo, acredito que seja particularmente importante falarmos de tudo com as mulheres. O fato é que muitas mulheres em cargo de liderança sentem que foram anteriormente excluídas do clube do bolinho, que existe de portas fechadas em algumas empresas. Muitas mulheres já confessaram para mim que ficam preocupadas com o fato de que os homens das empresas onde trabalham tenham acesso a certas informações que não estão disponíveis para as mulheres em cargos de liderança. Embora, em muitos casos, essa seja uma preocupação mais imaginária do que real, isso de fato existe e precisa ser remediado. Com isso em mente, recomendo fazer um esforço extra para envolver as líderes nos estágios iniciais de qualquer novo projeto. Esse é um princípio que sempre segui e as mulheres parecem prosperar.
Ser capaz de se adaptar às mudanças é uma qualidade admirável em qualquer pessoa que deseja ter sucesso em seu negócio, seja homem ou mulher. No entanto, acredito que a mudança em si não seja necessariamente igual ao progresso. Mudar só pode não melhorar nada. Mudar só por mudar pode não melhorar nada. Só aumentar as chances de nos decepcionarmos. Mas se a mudança é necessária, encare a situação de frente. Avalie todas as opções cuidadosamente. Pese os prós e os contras e então adote o curso de ação mais adequado. Se nenhuma opção for viável, deixe as coisas como estão, até que uma solução melhor surja. Por que sair de casa se você não tem onde morar? Na Mary Kay, ensinamos as mudanças com cuidado. Além disso, sabemos que as pessoas reagem de maneira favorável às mudanças que ajudaram a criar. Embora hoje em dia a força de vendas independente da Mary Kay seja uma das maiores do mundo, fazemos de tudo para que ela participe antes de introduzir um novo produto. Às vezes, pode atrasar a introdução desse produto, pode levar mais tempo do que gostaríamos, mas estamos dispostos a viver com esse atraso, porque acreditamos que seja importante para as pessoas saberem que estão participando da decisão. Quando o produto é lançado, ele se torna o produto delas. As diretoras de vendas independentes falam sobre os valores Mary Kay em prática hoje em dia. A amiga de Mary Kay foi até o primeiro endereço da empresa em 1963 para ajudar a pendurar cortinas e acabou ficando e tornando-se a primeira consultora de beleza independente, a primeira diretora de beleza independente e uma das duas primeiras diretoras nacionais de vendas. Daline White, dos Estados Unidos, acredita que promover as pessoas de dentro é certeza de que elas de fato entenderão o produto. E também as pessoas, o propósito, a política, a filosofia e a cultura da empresa. Seja nessa pioneira ou em uma das nossas colaboradoras mais jovens, o sentimento é o mesmo. Na nossa área, é importante descobrir o que anima as pessoas. As pessoas dão duro quando trabalham por um propósito pelo qual são apaixonadas. Não o nosso propósito, mas o delas, diz Dacia Wygant, dos Estados Unidos. Ela também adaptou uma das técnicas Mary Kay do capítulo 6 como verbo. Faço sanduíche o tempo todo para ajudar as pessoas a crescer. É mais fácil fazer aquilo que entendemos, dizem as diretoras nacionais de vendas independentes do Cazaquistão. Em sua resposta coletiva à nossa pesquisa, a apresentação própria nos ajuda a entender o nosso negócio e a sentir orgulho dele. Quando você faz um estudo sobre as empresas de sucesso, você entende que são as pessoas lá dentro que as fazem ser o que são. Mary Kay acreditava que quando encontramos bons especialistas, devemos fazer de tudo para que eles fiquem. Desde os primeiros dias da empresa, Mary Kay dava a impressão de que tudo pararia sem a gente. Fazíamos parte da criação da empresa dos cosméticos mais reconhecida do mundo, diz Caroline Ward, dos Estados Unidos, que se sente inspirada a passar esse princípio adiante. Quando conhecemos alguém que possa ser diferente de nós, quando tentamos entender sua experiência de vida, nós crescemos. Prestamos atenção aos méritos das diferentes características para que possamos apreciar e encorajar cada uma delas, diz Nan Zhang, da China. Uma pessoa de grande sucesso que, ao desenvolver sua equipe, descobriu que nossos corações estão juntinhos. É uma sensação incrível. Sue Patrick, dos Estados Unidos, usou a técnica quando seus filhos eram pequenos. Todo ano, depois do seminário, a gente sempre sentava com os nossos filhos e conversávamos sobre suas metas para o ano novo. Eu buscava o apoio deles. Temos muitas boas lembranças do envolvimento da família. Sabemos que é crucial para o sucesso do meu negócio. Acredito que seja um grande fator para o nosso sucesso. Todo mundo trabalha unido. Minha equipe, as famílias da minha equipe e a minha família.